Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica e hoje a gente vai conversar com Diego Credidio. Cadê Diego? Diego, tudo bom? E aí, beleza, Caparica? Então, vê só. Normalmente, eu não apresento a galera. Por quê? Tá. Porque eu não sou Pedro Bial, eu não sou Jô Soares, eu prefiro mais a linha Hebe Camargo, tá ligado? Aí eu prefiro que vocês se apresentem, não tem melhor pessoa para apresentar alguém do que a própria Grafinha. Não tem melhor pessoa para apresentar alguém do que a própria pessoa. Aí eu passo a bola para tu, conta a tua história, de onde tu vem, pronto, tu passou, por que tu tá nessa. Beleza. Como foi isso? Tá bom, vou tentar resumir ao máximo aí, já sou velho, né? Mas vou tentar resumir. Comecei fazendo design. Na realidade, antes de começar a fazer o curso de design, eu já tinha uma vontade de trabalhar com material gráfico e tudo mais. Na época que eu prestei vestibular, eu fiz vestibular para arquitetura, porque na época algumas faculdades de engenharia, que foi a minha primeira opção, tinha como segunda opção arquitetura. E uma das universidades que eu prestei, que foi Mackenzie, na época eu morava em São Paulo, eu fiz desenho industrial, né, como segunda opção. Né? E aí eu fui começar a entender o que era desenho industrial, né, na época chamado de desenho industrial, nesse momento, né? E aí, na realidade, eu acabei passando em engenharia, fiz 3 anos de engenharia, e aí um amigo meu, Edmilson Apolinário, designer, na época, acho que ele estava fazendo design, eu vim passar uns dias aqui em Recife, de férias, e aí ele me mostrou o que era design, e aí eu fiquei encantado, e aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Gostava de engenharia, né? Tentei ainda coincidir aí engenharia e design por um tempo, mas larguei tudo e fui fazer design na Federal. Fiz meu curso de design, que na época muito voltado para design gráfico, né? Alguma outra cadeira de digital, mas muito na época muito voltado para o gráfico. E esse mesmo amigo me trouxe o Edmilson me trouxe para o César, me indicou para o César, que aí é que começa a minha carreira no design digital, digamos assim, né? E aí toda a minha carreira foi desenvolvida para interfaces, né? Na época eu nem sabia, nem se falava muito sobre design interfaces, UI, UX, esses termos nem existiam, era design gráfico. E aí a gente começou a fazer coisas para web, para sistemas bancários e tudo mais lá no César. E minha carreira se guiou muito nesse sentido, de coisas para o digital. E passei por empresas, fundei a Meantime junto com... fui sócio, né, na realidade, da Meantime, que foi uma empresa de jogos lá do César, que começou no César, tal, virou uma empresa grande, de um certo sucesso, né? E na virada dos feature phones, os telefones pequenos, com telas pequenas para os smartphones, a empresa fechou. E aí eu trabalhei em algumas empresas como designer leader, fundei uma empresa underground também, fazendo projetos de consultoria em design. E aí minha carreira toda foi pautada nesse sentido, né? Fiz mestrado em design digital, minha primeira orientadora, a Estefânia, a gente tendeu a ter um olhar mais de usabilidade e tudo mais. E aí, no final do meu mestrado, eu comecei a juntar vários processos de design e tal, e trabalhei comecei a analisar diversos processos de design e tudo mais. E hoje meu background é muito de exatamente UX, pesquisa com usuário e desenvolvimento de interfaces, né? Mas basicamente também liderança de equipe de design. Massa. Tu hoje estás em qual empresa? Uma empresa que se chama Mesa, que é de Recife. Até um pouco tempo atrás eu estava trabalhando remotamente. É curioso porque em uma outra empresa, na Biro, é uma empresa 100% remoto,
E, curiosamente, quando eu fiz essa transição, foi exatamente no início da pandemia, no corona aí. Então, eu trabalhava remoto e continuei remoto, mesmo não tendo. Eu trabalhei no escritório lá no Passo Alfândega e tal, mas eu migrei do remoto para o remoto. É uma experiência interessante de liderar uma equipe e começar a trabalhar numa empresa que você não conhece quase ninguém remotamente. Uma experiência nova aí. Desafios. Massa. Vamos lá, vou começar com o fluxo de perguntas, certo? Tá, vamos lá. E essa pergunta primeira tem tudo a ver com isso que você já começou a falar. Como é que era e como é que está sendo a tua rotina de trabalho? Como é que era antes de pandemia estourar e como é que está sendo agora, depois que o fim do mundo, como conhecemos, começou? Então, o meu caso é curioso, porque, como eu disse quase agora, o fato de eu estava trabalhando remotamente, então morei 1 ano e meio em Portugal e não fui a trabalho, né, fui acompanhando minha esposa para fazer o mestrado, e aí a empresa permitia meu trabalho remoto. Então, o que aconteceu é que na realidade, eu estava com vontade de voltar a trabalhar com pessoas e no escritório, assim, essa parte mais contato diário com as pessoas, e curiosamente, quando eu fiz essa transição, meio que ficou parecido com o dia a dia que eu já trabalhava. A única diferença é que você não pode sair de casa, mas assim, eu já estava no tédio de querer, né, de sair de casa, assim, de ver pessoas, ir para um escritório, ter um pouco de rotina. Eu acho que as empresas devem mudar um pouco essa questão de só ser físico, né, só ser no escritório. Acho que cada vez mais as empresas vão se adaptar a esse novo normal, digamos aí, que estão dizendo, que é realmente exercitar mais o trabalho remoto, que funciona principalmente na área de digital, né, design digital e interface e tudo mais, funciona muito bem. E então, assim, minha rotina do dia a dia mudou muito pouco, né, assim, de trabalho, né, em si. O que na realidade a gente tem que o que mudou, que eu diria, que você acaba sem querer passando mais tempo na frente do computador do que deveria, de você ter horários e tudo mais. Mesmo quando eu trabalhava remotamente, você acaba tendo outras coisas que do exterior, seja, que seja um passeio no parque com os filhos, ou uma academia, ou algo do tipo, você tem as coisas externas, fazer compras, né? Então, você tem outras coisas, né? Quando você não tem isso, você fica muito no computador, você acaba perdendo um pouco o time de horário e passa além da hora, você acaba trabalhando mais. É uma coisa que quase todo mundo com quem eu estou conversando está relatando, é justamente isso. É um sentimento geral de que tanto acha que está trabalhando mais tempo, quanto entende que a produtividade está muito maior. Verdade. Pois Isso até comparando com o fato de eu estar trabalhando remoto anteriormente e agora, tem essa diferença também. Eu era mais produtivo no geral já, porque você não perde aquela meia hora, ou às vezes em Recife, 1 hora para chegar no trabalho e voltar, né? Então você acaba ganhando esse tempo, e aí você aproveita melhor e você acaba sendo mais produtivo. Por exemplo, às vezes eu me dava a liberdade de 2 horas da tarde ir para uma academia, porque eu sabia que ia estar mais vazia. Então, assim, de 2 às 3, tudo bem, eu iria compensar ali depois, mais à frente. Então, você consegue ter, beleza, hoje eu estou afim de dar uma descansada, depois do almoço você dá aquela descansada, meia horinha, 1 hora, dá uma dormida, depois acorda e você acaba sendo mais produtivo por conta disso, entendeu? Já independente da pandemia, que você consegue adaptar o seu horário, né? E a gente tem também, de novo, o fato de a gente trabalhar muito com metas, né? Tem que entregar daqui a 1 semana, ok, você consegue gerenciar o seu tempo, e acho que esse é o grande desafio de trabalhar remotamente, é você conseguir gerenciar, equilibrar, né, as coisas do dia a dia com coisas de trabalho. E só que acho que com a pandemia você acaba suprindo essas coisas que você faria fora com mais carga de trabalho. Você acaba ficando mais como uma forma de esquecer essa loucura que a gente está vivendo aí. É uma fuga. Eu desde a época de graduação, quando dava alguma merda na vida, que o negócio estava complicado e eu queria tirar a coisa da cabeça, me jogava no trabalho. Tá acontecendo em geral. Na tua percepção, Diego, quais são as competências e quais são os conteúdos
que um profissional precisa ter desenvolvido para estar bem no mercado, trabalhando na mesma condição que tu está trabalhando? Eu acho que assim, o designer, ele tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo acho que qualquer profissão, mas assim, o design, como ele trabalha com diversidade grande de clientes, então você vai pegar clientes que trabalham com varejo, clientes que trabalham com alta tecnologia, clientes que trabalham com saúde, a diversidade é grande de coisas que você pode, serviços que você pode oferecer e clientes que você pode pegar. Então, assim, você está por dentro de tudo, é a coisa mais importante. Então, eu sempre fui muito curioso, né, de aprender, por exemplo, a programar. Como eu sempre trabalhei com tecnologia, tudo bem, eu gosto, eu fiz engenharia, então tive um pouco desse conteúdo, né, de programação, tal, não sei o quê. Mas já que a gente o produto final, normalmente no digital, passa por algum tipo de desenvolvimento, você entender, por exemplo, qual é o processo do início ao fim, ou seja, você não só vai fazer lá a entrevista com o usuário no início, mas você vai validar o primeiro protótipo que você vai lançar e a evolução do produto. Então, você entender como é que isso pode evoluir, ou seja, quais são as ferramentas também de desenvolvimento, é importante. E aí, estou falando também de coisas do tipo, como é que funciona um sistema bancário, por exemplo, entendeu? Você vai fazer um aplicativo para sistema bancário e é importante você aprender sobre essas coisas. Então, quanto mais curioso você for e ir atrás de conhecimento, eu acho que é o fundamental, né? E também, obviamente, aí falando especificamente de design, você saber quais são as metodologias que existem, né? Quais são as ferramentas de design que você pode ter em cada uma das etapas do desenvolvimento de um serviço ou produto, desde o início, do levantamento de requisitos, ou seja, da análise do problema até a definição da solução. Você tem que saber o seu cinto do Batman ali, você tem que saber todas as ferramentas e saber usar na hora certa, né? É feito, amigo meu que é ilustrador, fala, tipo, para você aprender a fazer uma caricatura, você primeiro tem que saber desenhar o corpo humano. Então, assim, você tem que saber os detalhes de quais são o que você precisa construir, né, em determinadas fases, para você poder utilizar de algumas técnicas para desconstruir também. Então, assim, olhando para o design, é importante você estar por dentro de ler bastante, a teoria é muito importante, a prática é fundamental, né, nem se fala. E é isso, você está sempre ligado nas novas... Se você tem um viés mais de tecnologia, né, de design para dispositivos, aplicativos, web e tal, isso aqui tem que estar ligado em todas as tecnologias e tudo mais. Ontem mesmo teve a WWDC da Apple. Beleza, vamos lá assistir, entendeu? Beleza, não precisa assistir tudo, mas vamos assistir, vamos estar por dentro do que os caras estão lançando, entendeu? Quais são os impactos? Beleza, está falando sobre microprocessador que agora a Apple vai fabricar, quer dizer, né, agora não, mas ela vai colocar agora os microprocessadores dos iPads e do iPhone também nos computadores. Qual o impacto disso? Quais são as possibilidades de interface que você vai ter como designer? Ou seja, você vai ter multitouch agora nos MacBooks? Não sei, talvez. Isso vai interferir na sua forma de pensar e criar produtos para essas plataformas, entendeu? Para muita gente foi uma pergunta difícil, porque é uma pergunta polêmica, certo? Mas bora lá. Qual é a importância da tua formação acadêmica para a tua atuação profissional hoje? Então, isso é realmente uma questão polêmica, né? Você pega o próprio, estava falando da Apple aqui, o próprio Steve Jobs não teve formação acadêmica formal, ou seja, ele não, na realidade, assim, ele passou pela universidade, né? Exatamente, não terminou. Então, assim, eu acho que a minha linha de resposta é mais nesse sentido. Eu acho que se você consegue estudar, ter uma rotina e ser muito um cara que consegue parar para estudar, tal, não sei o que, consegue ser autodidata, cara, você vai se dar muito bem. Mas o que eu acho que é importante, principalmente de uma escola técnica ou a universidade, é que ela te guia para
o caminho que aquilo que você deve ter como base. Por exemplo, na época da minha graduação, o currículo hoje lá da Federal, né, de Pernambuco, ele era um currículo bem rígido, e aí foi exatamente na época da transição, que você podia escolher as cadeiras, tal, não sei o quê. Só que estava naquela fase de transição, então você podia escolher a mesma cadeira 2, 3 vezes, entendeu? E repetir o mesmo conteúdo, se você quisesse. Né? E aí eu, por exemplo, me arrependo de não ter pago nada de história. A história do design, por exemplo, eu não paguei, porque não quis. E aí, assim, eu me arrependo. Então, assim, se alguém me segurasse um pouco na mão e dissesse, cara, vai, estuda um pouco de história de design, ou história da tipografia, ou o que seja, eu acho que é importante, sabe? Então, se você for por conta própria e souber os caminhos a seguir, massa. Eu acho que você pode seguir sem formação. Mas, regra geral, eu diria que 95% das pessoas precisam de um guia, de alguém para guiar, alguém para direcionar o caminho. Então, assim, é um roteiro. Então, eu acho que é importante hoje. Precisa ser a federal, precisa ser a escola técnica. Aí eu acho que também depende muito do seu objetivo. Eu quero ser um professor, né, quero fazer pesquisa, tal. Faz todo sentido ser uma universidade, né, que vai te dar uma base maior. Não, eu quero só trabalhar no mercado. Beleza, uma escola técnica é suficiente, entendeu? Independente de ser design ou não, você vê que, por exemplo, a formação dos alemães é muito, assim, escola técnica na veia, assim, pouquíssimas pessoas são, e é uma potência, né, industrial, até no design também. Então, assim, não há necessidade de ser uma universidade, né, mas um curso técnico eu acho que é importante, eu acho que há essa importância. Agora, há exceções, né, como eu falei, o próprio Steve Jobs, ele, né, não teve a formação, mas passou pela universidade, ele teve aula de tipografia, né, foi para aula de tipografia, né, para aprender como é que os tipos funcionavam, para poder... então, assim, foi importante na vida dele, independente disso. A gente tem aqui em Recife, né, Mabuse, que, assim, eu agradeço muito a ele também na minha formação como profissional, né, ele foi um dos um cara autodidata, né, então, assim, a gente tem exemplos, e isso não é regra, ou seja, você precisa da formação, senão você não vai ser um bom profissional. Não acho que é por aí. Mas eu acho que ajuda muito a você se guiar, a ter um caminho e conseguir olhar mais à frente, entendeu? É uma questão meio que do brasileiro, na verdade, como eu entendo, né, como eu vejo. A nossa sociedade botou na cabeça que você só é alguém na vida... universitário, curso universitário, né? Se tiver um bacharelado. Exatamente. Isso é... E desde quando eu entrei na graduação, logo que eu entrei... Porque, assim, parecido com você, eu também fui passear nas engenharias antes de cair no design. Um longo passeio pela terra de ninguém na engenharia. Aí, logo que eu entrei, eu entendi que era importante, tinha o roteiro a ser seguido dos estudos, mais ou menos, né? No curso da gente, o roteiro não era um negócio muito claro. Não era claro. Não era claro, não. E eu entendi logo que para fazer o que eu queria fazer, que era trabalhar, não tinha esse nome na época, o I, o X, não existia o nome, mas existia... existia... Eu entendi logo que dava para trabalhar com aquilo sem ter a formação bacharelado, acadêmico e tal. Mas eu entendi também que o ambiente, a galera do entorno, tá ligado? O networking, trocar ideia com outras pessoas, me fez muito, muito, muito bem. É verdade. Você, por exemplo, está numa universidade que permite estar ali, por exemplo, pegando o exemplo da Federal, tá ali do lado do pessoal de arquitetura, de artes, né? Então você absorve muito de música, né? De outras também, da própria engenharia, um pouco mais distante, mas ali está ali no campus, então você está andando ali. Saindo do centro de artes, anda 300 metros, você está no centro de informática. Exatamente. Então, você está ali num lugar de conhecimento, acho que é fundamental, sabe? Assim,
pegando de novo a história do Steve Jobs, ele foi lá, assistir entrou numa aula de tipografia e se intrometeu e assistiu, entendeu? Ele não precisava o diploma no final é realmente só isso que você falou, da sociedade, mostrar para a sociedade que você tem ali algo a comprovar que você fez aquele negócio, né? Mas... E eu tenho uma crítica em cima do diploma enquanto objeto. O diploma, ele garante para a sociedade que o sujeito que possui o diploma passou X tempos dentro de uma sala de aula assistindo aulas sobre Y conteúdos. Isso. Mas não é mais nada além disso. Exatamente. Isso aí. É massa. E assim, por isso que é importante, obviamente, você fazer o curso, mas trabalhar o quanto antes, fazer estágio, ir atrás. Isso, a prática, principalmente na nossa área, é fundamental, assim, é fundamental. Mas vamos lá, vamos para a última pergunta, Diego. É uma pergunta que eu gosto muito, porque eu queria que alguém tivesse feito isso comigo quando eu estava lá em 2000. Que conselho você daria para um aluno de graduação que está ali perdido no meio do tiroteio da graduação, que não sabe que caminho seguir, qual roteiro seguir, e que pretende trabalhar na mesma área que tu trabalha? Outro jeito de fazer a pergunta: o que é que o Diego de hoje ia falar para o Diego de 2000? Eu acho que, felizmente, assim, eu acho que se eu tivesse entrado, né, como eu falei no início, né, eu entrei primeiro em engenharia, e acho que tu teve essa experiência também. Eu acho que quando você passa de um curso para outro, você já meio que amadureceu um pouco mais. Quando a gente está ali nos 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, para decidir, fazer um vestibular, decidir o que vai fazer, é muito... Para muitas pessoas, acho que grande parte, é difícil você saber exatamente o que você quer, ainda mais no mundo de hoje que você tem uma infinidade de possibilidades, né? Na minha época já era assim, né? Não era só direito, né? E engenharia, você tem uma diversidade de carreiras a seguir. Então, assim, quando eu entrei em design, eu já estava um pouco maduro. Obviamente não era também muito assim, mas não era tão maduro, mas já tinha uma maturidade maior. Então, assim, aquilo que eu falei também de você escutar, ver diferente, olhar ao redor, né, não olhar só para dentro da sua área, você tentar entender outras áreas, isso é a primeira dica, digamos assim, que eu consegui fazer pouco, até porque eu vinha de outro curso, mas a primeira dica é, tipo, não se limite ao que o seu mundo, a sua bolha. Extrapole a sua bolha, olhe outras coisas, tente entender a cabeça de um engenheiro, por exemplo, ou a cabeça de um médico e tudo mais, você vai aprender muito. Como a gente está no mundo de tecnologia, você está por dentro do que está acontecendo em termos de tecnologia, é importante. E assim, eu acho que o mais importante, tanto dentro de um contexto de academia, né, de faculdade, vai respondendo efetivamente a tua pergunta de o aluno da universidade, o que ele poderia fazer busque se envolver, aquilo que você acabou de dizer, Caparica, você está dentro de um contexto assim, de eventos que estão acontecendo, se participar de hackathons, por exemplo, de tecnologia, congressos, game jams, exatamente. Então, assim, você se envolver o máximo possível, porque você vai vendo as possibilidades dentro da carreira, né, antes de você realmente decidir, quando você se formar, e não, decidi que é isso, você vê quais são as possibilidades, se envolver o máximo possível, porque a hora de claro que você está sempre... a vida, né, você pode errar a qualquer momento, né, mas a hora de errar é agora, entendeu? Tente errar, fazer testes, experimentações, acho que é experimentar, ousar e olhar sempre ao redor, ou seja, não beleza, o que é o design, o que é a arte, não sei o que, beleza, é uma pergunta que, né, que é difícil de responder, mas assim, acho que a gente já está em outro momento, acho que se a gente dividir, acho que as coisas se entrelaçam, as coisas estão misturadas cada vez mais, e a gente compartimentalizar muito o que é design, o que é arte, acho que isso aí a gente não segue. Eu acho que a gente tem que ouvir, misturar, aprender, e acho que a sociedade está assim, está cada vez mais
né, mesclada. Eu continuo procurando a resposta para o que é. Acho que não vai ter. Não vai ter. Eu já desisti de achar, mas eu quero continuar procurando, porque o processo de procurar é muito pronto, exatamente. Acho que é por aí. A gente tentar descobrir, pode até achar no momento, mas ali no dia seguinte já vai mudar, já vai ser outro conceito, vai vir outra coisa. Você fala, eita, não, beleza, mudei minha forma de pensar. E assim, a gente meio que consegue visualizar isso com tranquilidade. Quando a gente entrou no curso, design era uma coisa. Aos olhos do mercado, design era uma coisa. Hoje já é uma outra coisa completamente diferente. Ou seja, a definição, o conceito, dependendo de para quem ou de onde se olha, está mudando o tempo todo. Não adianta a gente tentar achar a resposta. É legal achar, procurar. Mas... exatamente. Eu acho que esse é a história. É a história do... A gente sabe como é que a gente vai terminar, né? Mas o legal é o caminho. Qual o caminho que a gente quer percorrer, que esse é o que é legal. As experiências e o que a gente vai evoluir, né? Feito que você falou, antigamente era só designer, né? Agora tem um design produto, design... a primeira vez que eu vi design produto para o pessoal designar o design interface, eu falei, pô, mas design produto para mim era aquele cara do curso do meu curso do lado que fazia mobiliário e tal, não sei o quê. Então assim, é curioso. Eu lembro que teve uma vez, dentro dessas discussões sem futuro do que é design, eu lembro que ainda na graduação, eu não lembro com quem foi, eu não sei se foi com o professor Paulo Diniz ou se foi com o professor Charles Bezerra. A discussão era se o web design era gráfico ou era produto. Sério? Foi. E eu estava na graduação na ênfase de gráfico a vida toda. E eu fui um dos que disse, é produto. Aí a galera, como você, traidor, o movimento? Eu, não, calma, galera. Não vai ter alguém usando? Se vai usar, é um produto. Aí a galera, eita porra. Tá ligado? Exatamente. Isso aí. Tem alguém que tá usando essa merda. Não vai ficar só olhando. Então... eu lembro, vários amigos, Pedrão, Bira, tal, que era de produto, assim, hoje, assim, aí mistura, na realidade, assim, essa divisão não fazia sentido, não. Eduardo Lourinho, é produto, sempre foi produto, tá no César. Pronto. É isso aí. Tem pra onde não. Mas, Diego, era isso. Seguindo meu roteiro aqui. Ajudado aí. Ajudou pra caramba. Seguindo meu roteiro aqui, essa é a hora que eu tenho que te agradecer, mas eu não vou conseguir te agradecer à altura. Beleza. Tá ligado? Porque tua contribuição, de fato, é muito importante. Muito importante mesmo. Massa. Valeu, velho. Obrigado aí por ter participado. Espero que... Depois eu quero ver o resultado. Legal, isso, velho. Bom te ver de novo aí. Bom te ver também. Vai-te embora. Beijo. Um abraço. Tchau. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.